Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Marlen, é a parasitologia entrando na sua casa. E dentro da área da parasitologia, essa semana nós trabalhamos com vocês o mundo da toxoplasmose. Em relação à toxoplasmose, nós expressamos para vocês a história da doença, morfologia do agente etiológico, via de transmissão, né? Sinais e sintomas, fisiopatologia da doença, diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia. Então, quando eu enviei esse slide para vocês, nós demos para vocês aí aproximadamente 3 dias para estar estudando, meditando nesse material, e hoje eu quero tirar algumas dúvidas de vocês. Qual é as 2 dúvidas maiores que existe quando ministramos toxoplasmose? A primeira, morfologia do agente etiológico relacionado ao ciclo biológico. Quando Toxoplasma gondii faz aquelas mudanças, sai de taxoíta, bradizoíta, oocisto, né? E ele entra dentro da hemácia e faz essas mudanças, aí muitas vezes o aluno tem dificuldade de entender. Mas a dúvida maior, sobretudo a dúvida maior, vocês acreditam que é a interpretação laboratorial? É a dúvida maior. E como essa disciplina que eu estou ministrando é para o público de biomedicina, o mais importante, que eu acho mais interessante, tudo é interessante e é importante, mas sobretudo é o diagnóstico, porque o biomédico nosso, ele forma como um analista clínico. Então a importância do diagnóstico para nós, ela é uma forma fenomenal. Então hoje eu quero tirar a maior dúvida, que é a dúvida do diagnóstico para vocês. Imagina o seguinte, hoje nós temos um dilema tão grande que até profissionais da área de saúde, como médico, que é responsável pelo tratamento dos pacientes, uma boa parte deles, não vou falar uma boa parte, vou ser mais generoso, uma pequena parte, acaba fazendo alguns tratamentos equivocados em relação à toxoplasmose, por ter um pouco de dificuldade de interpretar o resultado dos exames. Sabia disso? No dia a dia, na prática, eu já vi isso. Médico receitando, passando medicamento para paciente que não tinha necessidade. E aqui nós vamos falar para vocês qual seria uma dessas questões. Veja bem, quando o paciente ele adquire a infecção de toxoplasmose, falei para vocês já outras vezes, nós vamos iniciar, primeira coisa, uma fase aguda. A fase aguda da doença, ela vai de aproximadamente até 10, 15 dias depois do período de incubação, né? Tem um período de incubação aí onde o parasita ele vai se multiplicar e aumentar a parasitemia na corrente sanguínea. Parasitemia, mia sangue, parasita, o parasita dentro do sangue. E aí, o que acontece? Quando essa fase aguda passa, que a alta carga de parasitemia está na corrente sanguínea, vai começar a aparecer a manifestação da fase aguda, os sintomas, né? Os sintomas clássicos de toxoplasmose aparecem nessa fase. Quando os sintomas clássicos de toxoplasmose aparecem nessa fase, há uma formação dos anticorpos. Começa os anticorpos inespecíficos, depois vai partir para o anticorpo da fase aguda. Quem é, professor Marlen, o anticorpo da fase aguda? É a imunoglobulina IgM, a pentamérica, a que tem 5 receptores de antígeno, entendeu? Ele entra com essa imunoglobulina pentamérica, 5 receptores de antígeno, que é a imunoglobulina que tem uma maior probabilidade de se ligar ao antígeno. Ela tem 5 receptores, ela é diferente da IgG,
só tem um, entendeu? Ela é diferente. Então, diante dessa questão aí, essa imunoglobulina pentamérica, que é a IgM, ela vai aumentar títulos altos. Ela vai ter o pico, o título alto, e depois ela começa a decair. Com 20 dias por aí, que iniciou os primeiros sintomas, essa IgM adquire um título alto, depois ela começa a decair. Nesse processo que a IgM está decaindo, começa a aumentar o título de IgG. IgG é a maior a imunoglobulina, é o anticorpo que mais tem no nosso organismo. É a IgG. E essa IgG ela vai chegar a um título alto também. Manter durante uns 20 dias, 15 dias, 20 dias de título alto. Depois ela vai começar a decair. Com 40 dias os títulos vão baixando. E com 80 dias ela vai ficar títulos baixos na corrente sanguínea. Porém, esses títulos baixos na corrente sanguínea vai ficar por toda a vida. Vai ficar forever, pela vida toda. Ela não vai sumir como a IgM. Ela vai ficar, como é que é, Marla? Ela sobe, abaixa e ela mantém uma regularidade de títulos baixos por toda a vida. Entendeu? E aí, eu fiz um gráfico aqui, e esse gráfico nós vamos ver isso muito bem. Preste atenção aqui nesse gráfico. Nós temos aqui na fase horizontal, nós temos aqui ó, na fase horizontal, aqui nós temos títulos, a titulação do anticorpo IgM, entendeu? Aqui embaixo você tem a quantidade de dias. 1 dia, 5 dias, 10 dias, 20 dias e assim sucessivamente. Esse gráfico mostra aqui uma curva simbolizando o azul, o anticorpo IgM. Então, começou a aparecer os sintomas, o anticorpo IgM ele começa a subir. Ele vai subindo, subindo, e ele começa a ter esse pico com 5 dias, 7 dias, esse anticorpo dá um pico. Depois ele começa a decair. Então, aqui significa a fase aguda, pessoal. A fase aguda é quando começa a manifestação da doença, principalmente os primeiros sintomas. Vai florando aqui. E aí esse anticorpo, que é uma pentamérica, que tem 5 ligações, ele vem e trabalha nesse gráfico aqui. Ok? Quando a representação de azul aqui, ó, a IgM começa a baixar, a IgG, ó, IgG representando aqui em vermelho, começa a subir. E aí vai ter o seu título alto aproximadamente com 30 dias da manifestação da doença. 30 dias vai ter seu título alto. Depois, esses anticorpos começam a decair. Quando esses anticorpos aqui começam a decair, chega um momento que ele não cai mais. Você percebeu aqui? Manteve uma linha do horizonte aqui, ó, e não baixa mais. E eu coloquei aqui, ó, por toda a vida. Vai ser forever, vai ser a vida toda. Aqui, ó, essa pessoa vai ter esse anticorpo de fase IgG aqui, ó, a vida inteira vai ter isso aqui. Marlene, mas ele nunca vai sair daí, não. O IgG desaparece, mas o IgM desaparece, mas o IgG não. Porém, essa imunoglobulina chamada IgG, ela vai passar por uma transformação. Ela vai ser chamada, quando ela entra aqui, ó,
nessa linha horizontal, títulos baixos, IgG de alta avidez. O que é uma IgG de alta avidez? Um IgG de alta avidez, o que significa avidez? Avidez significa força de ligação, força de atração, de se ligar, de agarrar. A força que o anticorpo tem de se ligar ao antígeno. É isso. E aí, esse anticorpo, ele terá títulos baixos. Porém, a eficácia dele é fenomenal. E aí vai ficar na corrente sanguínea sua por resto da vida, é como se você tivesse sido vacinado. Uma pessoa que recebeu uma vacina de gripe, como você vê nesse tempo agora do coronavírus, está vacinando muitos idosos de gripe, ele tem essa questão, quando coloca os antígenos do vírus, inocula através da vacina lá no corpo do paciente, vai ativar a IgM, depois vai ativar o anticorpo IgG, depois os títulos vão baixar e aí vai ficar pro resto da vida nesse paciente esse anticorpo aqui, ó, IgG de alta avidez. Quando uma pessoa tem esse anticorpo de alta avidez da corrente sanguínea do paciente, ele é considerado como se fosse um vacinado. Entendeu? Uma pessoa que já foi vacinada, ele já tem imunidade, ele já tem um anticorpo. Agora, veja bem, partindo do princípio que você está aí do outro lado da tela, que você entendeu o que eu te passei, o que eu te falei, raciocina aqui uma coisa comigo. Aonde que está o erro, então, de alguns profissionais de saúde na interpretação desse exame? Vou começar a explicar para você. Tem paciente que quando a mulher engravida, o médico passa os exames pré-natal para ela. Dentro dos exames pré-natal está lá glicose, hemograma, fezes, urina, mas sobretudo rubéola, IgM, IgG, toxoplasmose, IgM, IgG, VDRL, né, para sífilis, aí tem também HIV, citomegalovírus, tem vários exames de sangue que faz para grávida, mas sobretudo toxoplasmose está lá. Quando o resultado sai e aí o paciente libera lá, o laboratório libera lá, não reagente para IgM e reagente para IgG. Quando a IgM dá negativa e IgG dá positivo, títulos baixos, não título alto, títulos baixos, significa que esse paciente tem o melhor prognóstico da vida dela. Por quê, Marlene? Pelo seguinte, significa que esse paciente já teve a toxoplasmose no passado, pode ser na infância, na adolescência, ou em qualquer outro momento, já teve toxoplasmose, curou e agora ele tem uma IgG de títulos baixos, que os médicos chamam de cicatriz sorológica. É o melhor prognóstico. Entendeu, galera? Isso aí? Os imunologistas chamam de anticorpo de memória. Anticorpo de memória e cicatriz sorológica é a mesma coisa. É sinônimo. Não tem diferença, não. Agora, qual é o problema? O problema é que a gente vê aí, muitas vezes, profissionais pegam um prognóstico desse com IgM baixa, IgG alta, IgM negativa, IgG positiva, títulos baixos, e passa uma medicação para o paciente como se ela estivesse naquele momento com toxoplasmose, só porque está grávida. E aí está errado. Esse paciente ele já está imune. Esse paciente ele já teve a doença, ele não tem agora. E aí o médico receitando uma medicação forte para essa paciente vai criar uma agressão no fígado e muitas vezes pode levar uma hepatite medicamentosa. Vocês estão entendendo isso aí? Agora eu vou mostrar para vocês aqui um fluxograma de toxoplasmose.
Vamos lá, pessoal. O que está na frente da tela aí é um fluxograma para avaliação de toxoplasmose. Ok, eu vou mostrar para vocês aqui um dos primeiros erros que a gente vê. Isso aqui é um fluxograma que o pessoal muitas vezes faz o tratamento por ele. Veja bem aqui, ó. Nós temos aqui o pessoal falando que IgM não reagente significa negativo, né? E IgG reagente significa IgG positivo. Tá falando aqui, ó, IgM reagente com IgG reagente de alta avidez significa uma infecção anterior à gestação. Aqui está errado. Por quê? Porque se essa pessoa teve uma infecção anterior à gestação, IgM não pode estar dando positivo, não pode estar dando reagente. Para essa frase aqui embaixo estar correta, IgM tem que estar negativo, não reagente, e IgG reagente de alta avidez, títulos baixos. Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando para vocês? Então, veja bem, até para a pessoa fazer um fluxograma, muitas vezes, se encontra alguns erros. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui outra questão. A outra questão aqui, ó. IgM não reagente com IgG não reagente, gestante susceptível, em risco, pode adquirir a doença na gravidez, que está correto. Se você faz um exame de toxoplasmose na paciente, a paciente deu negativo para IgM e IgG, significa que essa paciente nunca teve essa doença. E qualquer hora ela pode pegar essa doença? Pode. Ela está susceptível, Marlon? Está susceptível. Aqui está correta, que eu concordo. A outra coisa aqui também, que eu quero passar para vocês. Vamos lá. IgM reagente com IgG não reagente. Uma possível infecção aguda. Ou IgM falso reagente. Não. A IgM, dificilmente ela dá falsa. Ela dá falsa para quando a gente trabalha em banco de sangue chamado PAI. Você faz um exame chamado PAI, chama pesquisa de anticorpo irregular. Porque a IgM é chamada de anticorpo a frio. Na área hematológica, você pode ter um IgM falso positivo. Mas na área imunológica, para um diagnóstico de uma doença parasitária, muito raro. Muito raro. Então, quando você tem uma IgM positiva com IgG negativa, que é um IgM reagente com IgG não reagente, você vai ter sim aí uma infecção aguda. Entendeu, pessoal? Você vai ter aí uma infecção aguda. Então, uma toxoplasmose, quando eu sei que a infecção é aguda, qual é o prognóstico dos anticorpos? IgM positivo com IgG negativo. Agora, olha esse quadro aqui. IgM reagente, IgG reagente, gestante com provável toxoplasmose aguda. Adquirida na gestação, sim. Adquirida na gestação. E qual é o problema de uma toxoplasmose na gestação? O maior problema é se essa doença acometer essa paciente antes dos 3 meses de gestação. Primeira semana, segunda semana, primeiro mês, segundo mês de gestação. Principalmente na segunda, terceira semana e até a 4ª semana, onde está tendo a formação do tubo neural, que vai originar, galera, aí,
a formação do cérebro, o Toxoplasma Golgi ele pode migrar, ultrapassar a barreira da placenta e aí combater a formação do cérebro, combater a formação desse feto. O feto está lá na vida embrionária sendo formado, ele vai lá e começa a combater e aí pode causar transtorno neurológico, problemas com crianças com retardamento mental, pode causar lesão no fundo do olho da própria mãe e a mãe ter cegueira causada por toxoplasmose, entendeu? Isso aí não é fácil, essa questão aí não. Vou mostrar para vocês aqui agora outra coisa. Quais os exames confirmatórios? IgM, IgG e IgG de alta avidez. Agora, veja bem aqui algumas coisas que nós precisamos entender. O mais, tirando isso aqui, como vocês estão fazendo parasito básico, eu não vou querer aprofundar muito, porque senão isso vai dar confusão na cabeça suas. Nós vamos ver isso bem aprofundado e dissecar isso em parasito clínica. Então, eu quero recordar com vocês voltando no gráfico. Então, veja lá, nós temos o gráfico, né? Lembrar que começou a aparecer os sintomas, a imunoglobulina IgM aumenta, com 15 dias para 20 dias ela decai, com 10 dias por aí, IgG de fase crônica começa a aumentar. Depois ela vai decaindo lá para 45, 50, 60 dias, né? Com 80 ela já estabiliza. E aí vai ficar títulos baixos, não vai desaparecer nunca mais. O que eu estou falando com vocês aqui é tão sério. Se esse paciente pegou toxoplasmose com 5 anos de idade, esse anticorpo vai ficar títulos baixos na corrente sanguínea dele. Quando ele tiver 80 anos, se você dosar, esse anticorpo vai estar lá. Nunca vai desaparecer. Já a IgM desaparece, a IgG não desaparece. Então, partindo do princípio que ela não desaparece, a IgG de alta avidez, essa região aqui, ó, é a nossa região de cicatriz sorológica. É a nossa região de anticorpo de memória. Tá bom? E aí, você pode fazer uma pergunta, Marlon, se eu tiver IgM, o médico, né, pode estar fazendo essa pergunta, se eu tiver IgM positivo, IgG negativo, essa paciente está numa fase aguda, ela tem a doença? Posso entrar com tratamento? Pode. Se eu tiver, então, um exame com IgM positivo, IgG positivo, você está pegando a doença na transição da fase aguda para a fase crônica. Eu devo tratar essa paciente, claro, rápido. Se essa paciente tiver IgG positiva, que é o IgG positivo, com IgM negativo, títulos altos, eu trato essa paciente, você pode tratar, porque ela está na fase crônica da doença, título alto, ela está na fase crônica, ela está com a doença e o parasita está nela. E se não tratar e estiver grávida, vai causar problema. Pode causar até o 3º mês, vai causar problema aí na formação do cérebro. Mas se ela tiver IgM negativa, IgG negativo, títulos altos, mas IgG positivo, títulos baixos, eu trato essa paciente? Não precisa dar medicação a essa paciente. Essa paciente ela está como se fosse vacinado. Ela está no melhor prognóstico da doença. Ela já está imune. Entendeu? Pessoal, o que eu queria falar para vocês... seria isso. O vídeo não ficar muito longo, ficar difícil do entendimento. Qualquer dúvida, vocês vão me chamar no Zap, beleza? E a gente vai se falando, tá bom?
Um abraço, professor Marlon vai ficando por aqui. É a FASB entrando na sua casa.